Que nesse momento o Espírito do Pai continue falando ao seu coração. Quero louvar a Deus por mais uma vez. Tá bonito, hein, Wanderson? Cabelo cortado, tá chique, né? Deu, como diz aí, deu um tapa no visual, é isso? Maravilha. Glória a Deus. A Shirley está até achando você mais bonito hoje. É verdade, viu? Recebi a revelação fresquinha do Pai. Aleluia. É do tipo assim, vai cortar esse cabelo, meu filho, né? Não tem, vai fazer essa barba, né? Não tem tempo, mulher. Não é bem assim? Meu Deus, hoje ele arrumou tempo, né? Aleluia, Deus foi bom. Glórias ao Senhor Jesus, né? Quero glorificar a Deus mais uma vez, estarmos na presença do Eterno e do maravilhoso Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Vamos estar lendo mais uma vez esta palavra. O nome. É Wanda, isso, obrigado. A minha secretária foi mais rápida. Maravilha, né? Estamos com a Wanda aqui mais uma vez. Eu glorifico a Deus pela vida dela, né? E a Cris está muito feliz, né? Pela vida da Wanda, tenho certeza disso. Glórias ao nosso Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos ler neste momento. Efésios capítulo 6, verso 10. Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Amém. Você pode aplaudir a Deus. Glórias a Deus. Maravilha de Deus. Seja mais uma vez o Espírito do Pai neste lugar. Vou pedir ao evangelista para dar uma subidinha aqui, né? Acho que esse está um pouco mais baixo do que o outro. Estamos... Aleluia. Ok. Estamos, mais uma vez... Maravilha. Mistério. Maravilha. Glória a Deus. Sempre bom ter boas notícias, né? Eu acabei de receber uma muito boa.
Glória a Deus. Estamos mais uma vez focando e observando espiritualmente a nossa real vocação e a nossa real necessidade. Qual é a nossa vocação? A nossa vocação é adorar a Deus. Diga comigo assim: a minha vocação é adorar a Deus. Porque se você tem que ter pelo menos uma vocação na vida, sei que terão outras, várias, mas a maior e a melhor de todas elas, Wanda, é adorar a Deus. Porque a Bíblia diz que nós primeiro temos que adorar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas me serão, te serão acrescentadas, nos serão acrescentadas, vos serão acrescentadas. Então a maior vocação é de adorar, é de se pôr no lugar de adorador. Porque a Bíblia também diz, eu amo essas palavras, esses versículos que nos dão uma dimensão, embora infelizmente para alguns eles se tornaram apenas jargões. O que é jargão? É uma palavra para criar efeito de linguagem, mas infelizmente muitas vezes não cria efeito espiritual quando eu falo. Do tipo, quando a gente está na igreja pentecostal, como nós somos, é só vitória, vai cair fogo, recebe, são jargões espirituais. Não há nada de errado. O que eu muitas vezes fico preocupado é que eles se tornem uma rotina. E a pior coisa na vida de um servo, de um filho de Deus, e principalmente de um discípulo, que é o que nós estamos já entrando nessa fase, é quando um discípulo ele se permite cair na rotina da adoração. Na adoração não tem rotina. Diga comigo: na adoração não pode existir rotina. Muita gente, quem sabe, já se perguntou ou lhe faz essa pergunta: por que alguns falam reza e outros falam oração? Qual é a diferença, dessa palavra ou do que ela significa? Todas as duas é oração. Não há nada de errado em rezar. Não vejo nenhum erro em rezar. Só que como eu quero ir além, então eu preciso avançar um pouco mais. O que é a reza? A reza é a repetição de palavras espirituais que provavelmente alguém deixou na história. Então é uma repetição de palavras. Mas eu lhe faço uma pergunta: qual é a melhor oração que você deva fazer? É aquela que você repete ou é aquela que você consegue fazer por si só? Na sua opinião, qual é a melhor forma de se orar? O que você acha? Aquela que você repete o que o outro disse ou aquela que sai do fundo do seu coração? Então a única diferença entre as duas, sem que a gente transforme essa palavra, e aí a gente tem que ter muito cuidado, porque infelizmente, até por ignorância, muitos endemonizam ou geram uma palavra com um adjetivo de má qualidade quando ouve a frase rezar. Só que não tem nada de errado na frase. Rezar é orar. Rezar é buscar o intercessor. E aí pode ser que no meio da reza eu busque o intercessor errado. Aí já começa a complicar. Porque eu só tenho que interceder aquele que pode me ouvir. E quem é que pode me ouvir? Deus. E a Bíblia diz que só existe um intermediador entre o homem e Deus. E quem é? Jesus. Jesus mesmo deixou uma reza. E qual foi a reza que Jesus deixou? Pai Nosso.
Mas você acha que Jesus deixou essa oração para que todos os dias você orasse ela, ou para que você entendesse que ali estava um exemplo da oração que ele gostaria dos seus filhos? Ele deixa um exemplo. Ele deixa um exemplo de uma oração que alcança o coração de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Então ele deixa um exemplo. Então a oração, quando eu faço a oração, eu posso até falar o Pai Nosso, que é a repetição da palavra de Jesus. Mas após falar o Pai Nosso, que é a oração oficial da Bíblia, eu tenho que entender que eu preciso orar. Porque naquele momento que orou foi quem? Foi Jesus. Cada um tem ou não tem a sua própria necessidade? Tem ou não tem? Wanda, você tem a sua necessidade? Shirley, você tem a sua? É igual a dela? É igual a dele? É igual da Fabiana? Não. As necessidades são diferentes. Então nós podemos até repetir algumas palavras, ler um salmo antes de orar e praticar aquela leitura como uma motivação espiritual, contando que seja bíblica, é claro, contando que seja direcionada na palavra. Que tem gente também que vai repetir oração que Deus não vai se agradar dela, aí é outro papo, mas não vou entrar aqui. O que eu estou tentando dizer é que a minha vocação é adorar. A oração é uma adoração, só que uma adoração de forma diferente. É onde eu adoro a Deus, clamando a Ele por algo que eu necessito. Por isso que tem muita gente que até quando ora, ele ora errado. E quando ele ora errado, ele não recebe. A Bíblia é clara, enfática em relação a isso, Wanderson, que ele disse, que a Bíblia diz o seguinte: não recebeste porque pediste mal. Tem oração que Deus não vai atender. Tem oração que Deus não pode atender. E tem oração que não cabe a Deus atender naquele dia e naquele momento, porque nem eu nem você estamos preparados para recebermos aquilo que nós estamos orando. Então tem hora que nós oramos errado. E é por isso que até a nossa oração ela tem que ser coerente, consciente, ela precisa ser espiritual, ela precisa estar pautada no meu limite, naquilo que eu sou capaz de realizar, e naquilo que Deus pode fazer e que não vai atrapalhar a minha vida. Tem coisa que se você ganhar de Deus atrapalha a tua vida, sabia? Tem coisa que se você pedir errado e se Deus lhe desse, atrapalharia a sua vida. E se atrapalhar a sua vida, vai atrapalhar o mover de Deus. Então por isso que existem coisas que nós nunca vamos ter. E isto não é nenhum pecado, não é nenhum erro. É uma questão de inteligência do próprio Deus. Porque Ele sabe o que você é capaz. O que você é capaz de resistir. O que você é capaz, porque a Bíblia diz que Ele jamais vai dar uma prova ou permitir que uma prova seja na sua vida que você não possa suportar. Então se Deus não te deu algo que você tem pedido, agradeça a Ele. Isso é sinal que Ele está te guardando, te protegendo e te livrando de um mal maior. Amém? Amém. Isso são fundamentos espirituais. E como que eu sei, apóstolo? Você tem que deixar o Senhor te revelar. Porque na verdade a gente não tem uma receita. Não tem como a gente dizer, será que isso aqui vai ou não vai me atrapalhar? Você não entregou a sua confiança a Deus, sim ou não? Sim. Você crê que Ele vai te dar o que você pode receber? Se você não recebeu, é porque você não pode. Então é uma questão de fé. É uma questão espiritual. E as coisas espirituais, os milagres de Deus não se explicam, eles se vivem. A fé é algo absurdo, a fé não dá para se explicar, mas pode se viver. Embora a fé para mim seja muito real, mas não tem como definir a fé. É apenas a certeza de que tenho que, meu Deus, está comigo naquilo que eu preciso. E é confiar nele acima de todas as coisas. É saber que Ele introduzirá na minha vida aquilo que eu preciso. Aquilo que eu realmente necessito. Aquilo que realmente vai me fazer bem. Sabe, tem muita gente que está sofrendo hoje
porque teimou com Deus. Eu espero que você nunca tenha conhecido alguém assim. Mas um dia você pode ter a experiência de alguém de dizer assim: eu fui teimoso. Eu pedi tanto a Deus algo, e Deus acabou me dando, mas você sabe que eu estou sofrendo demais por causa disso? Porque é tanta luta que eu tenho que passar para sustentar isso, para manter de pé isso. Sabe, até mesmo os ministérios. O ministério que Deus tem para a tua vida, ele é natural, irmão. Ele vai acontecer, ele já está acontecendo, né? Tem gente que quer forçar a barra. Tem gente que quer ser pastor de igreja de qualquer jeito. Ele até tem boa vontade, ele só não tem uma coisa chamada estrutura. Ter um ministério, principalmente pastoral, é bom demais. Mas todo ministério precisa ter o quê? Estrutura. Sem estrutura, quem está no ministério, ele sofre demais. Ele não consegue entender a grandeza e a dificuldade que é estar no ministério também. Porque de boas intenções o inferno está cheio, não é não? Então o que nós precisamos é o que Deus vai nos dar, e não aquilo que nós simplesmente queremos. Eu gostaria muito de cantar bem, mas Deus não quer que eu cante bem. Eu canto mal e vou cantando, e vamos que vamos. Deus tem um ministério para cada um. O Senhor me deu um outro ministério. Isso não quer dizer que será fácil, mas é aquilo que Deus me chamou para ser. Então a minha vocação, acima de qualquer outra coisa, é adorar a Deus, é glorificar o nome do Senhor Jesus, é estar com Ele em todos os dias da minha vida. Porque eu preciso entender que no meio dessa vida espiritual, eu vou me deparar com a realidade espiritual que ela carrega também. Então, a minha vocação é adorar. E a minha determinação é enfrentar o maligno e dizer a ele que ele não pode me vencer. Então, a sua vocação é adorar. E a sua determinação é lutar todos os dias para que o maligno não te vença. Então nós vamos precisar adorar e determinar. Adorar e ter determinação. E parece que essas duas coisas andam juntas, ou pelo menos deveriam, Wanderson. Mas infelizmente parece que quando eu olho para a vida espiritual das pessoas, eu vejo muita gente que até tem o talento de adorar, mas não tem a determinação de suportar. E aí é que mora o perigo, Sheila. Porque só eu adorar não resolve. Por que não resolve? Porque as minhas lutas, elas são espirituais, é o que nós vamos ler daqui a pouquinho. Elas são lutas que dependem da minha força, que eu desenvolvo todos os dias. Mas se Deus está comigo, eu ainda preciso ter força? Quem sabe essa pode ser uma pergunta interessante, né? Mas se Deus está comigo, será que eu ainda preciso demonstrar essa força? Se você não precisasse demonstrar, Ele não mandaria você colocar armadura. Ou eu estou errado? É só uma questão de raciocínio. Se Deus está dizendo que Ele quer nos dar armadura, isso significa que Ele está tentando dizer para nós o seguinte: ó, eu estou contigo, mas você tem que estar pronto para a peleja, porque eu vou te ajudar, mas você tem que estar pronto para pelejar, para guerrear. Eu sou o teu Deus, não te desamparei, não te deixarei órfão, não te deixarei sozinho. Mas isso não quer dizer que você vai poder sentar e esperar as coisas acontecerem. Então nós temos que ter o quê? Adoração e determinação. Quem sabe essa visão que eu estou passando para você, quem sabe nunca entrou com essa martelada, né, na sua cabeça, ou com essa visão. Por quê? Porque, irmão, vamos ser muito sinceros, e eu não gosto de hipocrisia no altar, eu não gosto de hipocrisia, mas estou dizendo assim, aquela coisa de tentar tampar o sol com a peneira, de tentar colocar
sua mente que você é indestrutível, é imbatível, que ninguém pode ir contra você. Eu não posso fazer isso. Porque tudo isso vai depender de como eu vivo com Deus e de como eu sou diante dele. Porque eu adoro a Deus, mas eu não posso esquecer que eu sou um ser humano. E um ser humano, ele tem que aprender a lidar com os seus dramas, com os seus problemas. Gente, você não tem noção, como eu também não tenho noção do seu. Mas vou falar de mim aqui. Você não sabe como eu subi no altar hoje. Você não sabe como eu estou hoje aqui. Você não tem a mínima noção dos problemas que estão na minha cabeça, das dificuldades que eu tenho que enfrentar, e muitas delas estão batendo na minha porta dizendo: você não vai conseguir, você não vai vencer, porque está maior do que você, é mais forte do que você. É aonde entra a minha determinação, é onde entra a minha vontade de não desistir. O que eu estou tentando falar hoje aqui para nós é que nós precisamos ter adoração, e essa adoração precisa ter determinação. É essa determinação que vai fazer com que a minha adoração seja constante e contínua. Quem está entendendo isso? Amém. Porque eu adoro, porque olha o que acontece. Vamos para a prática. Vou mostrar você na prática. Quantas vezes você chegou na igreja e adorou? Foi uma bênção, não foi? Você sentiu a presença, não foi? Você recebeu a palavra de Deus, não foi? Foi. Agora você se lembra também que quando o culto acabou, no outro dia, aconteceu uma crise, um problema, ou o seu pensamento, ou uma dificuldade. Um dia antes você adorou com excelência, você foi verdadeiro. Só que um dia após, a luta foi tão grande que tirou de você toda a alegria de uma noite anterior. O que é que te fez ficar de pé? O que é que te fez acreditar no valor de Deus dentro de você? Foi a adoração que você fez um dia antes? Ou foi a determinação no Deus que você tinha, no Deus que você tem? Então a adoração, ela precisa ser constante, mas para ser constante, eu preciso determinar todos os dias o valor da minha adoração, o peso da minha adoração. Por que a Bíblia, olha só, olha o que eu estou tentando te dizer. Porque nós lemos esse texto e achamos que esse texto, ele é automático, ou parece uma historinha. Só que não é. É a verdade de como temos que ser. E olha o que diz a Bíblia no verso 11: revestivos de toda a armadura de Deus, não é isso? Então ele já está dizendo para você o que? Você precisa colocar algo para te fortalecer. Então quem dá essas armaduras? Essas armaduras quem dá a você? Deus. Então essa armadura você não compra, essa armadura Deus te dá. Então ele te deu a armadura. Depois que ele te deu a armadura, ele diz o que para você? Para que possais estar firme. Ele já não te deu a armadura? Por si só, o que a armadura faz? Ela não te guarda? Ela não te protege? Sim ou não? Seria lógica, né? Se eu coloquei a armadura, é porque ela vai me guardar e vai me proteger. Só que ele explica que não é só colocar a armadura, tem um motivo. Porque não basta apenas eu colocar a armadura. Ou seja, lembra da adoração? Não basta apenas eu me revestir daquilo que a gente, muitas vezes dentro da igreja, eu estou cheio de Deus e tal. A armadura, está com a armadura. Só que a armadura é o primeiro processo. Vamos dizer assim, é a primeira roupagem daquilo que você precisa. Porque quando você coloca a armadura, tem uma motivação. A armadura é para você permanecer firme, para que possais estar contra as astutas ciladas do... Então colocar a armadura só te protege se você permanecer. Então adianta botar só a armadura? Então você tem que fazer o quê? Colocou a armadura, depois colocou, faz o quê?
permaneça. Então não dá para colocar armadura e não permanecer firme. Por isso tem muita gente que coloca a capa de crente. Deu para entender? Quantos a gente já não viu isso? Ele coloca o estereótipo de crente, mas quando você olha para a vida dele é firme ou é mais ou menos? E o diabo bate com força ou não bate? Então adiantou colocar armadura? A armadura só serve quando você permanece. Se você não permanecer firme, o diabo vai continuar te atacando e vai ter ação sobre a tua vida. Então a armadura é o início do processo. Porque Deus está dizendo: eu vou te dar o que é necessário. O que é necessário? A minha força está sobre você. Agora você precisa permanecer firme. E permanecer firme, o que é? É ter o quê? Determinação. Não foi isso que eu disse para você? A armadura é aquilo que te faz ver Deus. Ou seja, é o campo espiritual. Porque a armadura quem dá é Deus. Então é o campo espiritual que Ele te dá. E aí Ele diz para que possais estar. Quem é que tem que estar firme? A armadura você? É a armadura quem deu? Quem foi que vestiu? Não. Vou perguntar de novo. Atenção, vamos Paulinha do titio Arilei. Aleluia. Maravilha. Então papai faz o seguinte: ele desce do céu com a armadura. A armadura é de quem? Ele dá a quem? Fala, a nós, sou a mim, né? O a nós ou a mim, né? Então vamos lá. Então papai do céu dá o quê? Armadura. Para quem? Para nós. Quem é que veste a armadura? Deus. E quem é que tem que ficar firme? Nós. O que Deus te deu? Armadura. Quem é que vestiu a armadura? Nós. E quem é que tem que ter determinação? Nós. Em momento nenhum você vê Deus falando que a armadura, ela sozinha vai fazer alguma coisa. Ele está dizendo que quando você coloca a armadura, você tem que permanecer. Então você adora com a armadura e tem determinação com ela. E aí você permanece firme. Deu para entender? Olha que lindo, gente. Quantas vezes a gente já não leu essa palavra? Não é? E a gente não conseguiu entender o que realmente ela estava tentando nos dizer, né, Cris? Porque colocar a armadura, tem um monte de gente que coloca, gente. Porque a armadura é o poder de Deus. Porque aí a gente vai ver aqui embaixo o que é essa armadura. Só que colocar essa armadura e não ter determinação, aí você vai entender porque que não funciona. É quando eu começar a ler mais para baixo. Primeiro eu te fiz pensar. Você tem convicção de tudo que eu disse até aqui? Ficou dúvida? Porque está claro. Só que eu expliquei para você de um jeito diferente. Eu mostrei para você que tem muita gente apenas se gabando porque colocou armadura. Ah, eu tenho as armaduras de Deus. A pergunta, quando alguém falar assim para você, a pergunta é a seguinte: você tem as armaduras? Eu tenho. E você está firme com ela? Aí você quebra. Porque muita gente tem armadura, mas não está? Porque a armadura tem que saber usar. E aí a gente vai entender mais embaixo o porquê que a gente tem que estar firme. Porque senão a queda é certa. E aí ele diz o quê? Porque não temos que lutar nem contra a carne, nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Eu falei isso aqui semana que passou, mas eu quero voltar aqui de novo, só que por uma outra visão agora. Nós precisamos entender que no reino espiritual existem atividades paranormais, ou espirituais, ou anormais, seja do jeito que você quiser ver. São atividades malignas. E essas atividades, elas têm características. Isso nós vamos aprender aí na teologia, que é uma ciência chamada demonologia, que vai falar sobre a ação e a manifestação de demônios. Primeira coisa que nós temos que saber: demônio, ele não tem nome, ele tem função. Aí aqueles demônios que a gente já ouviu falar, isso na verdade são nomes dados de forma terrena. Tanto que quando Jesus pergunta para um endemoniado de Gadara
Quem é você? Ele diz, eu sou a pombagira. Ele diz, eu sou o tranca-rua. Ele diz o quê? Eu sou uma legião. O que é uma legião? Para você que não sabe, é um número não muito definido, mas tende-se a entender que uma legião está entre 3.000 a 6.000 demônios, tá? São números que podem estar bem diferente disso, mas resumindo, é uma renca de capeta. É demônio para mais de metro. Um já faz um estrago, você imagina mais de 1.000. Deu para entender? Então não vamos nos preocupar com o número, ok? Por quê? Tem-se essa palavra porque legião vem de soldados, tá? E uma legião de soldados está dentro desse número de 3.000 a 6.000 soldados. Quem já ouviu falar da legião legião da boa vontade? Não, legião da boa vontade é outra coisa. Legião, como é que é? Tem uns soldados que tem um nome desses, legionários, não, é um grupo francês aí, mas enfim, pula essa parte. Então está em torno desse número. Aí quando Jesus pergunta para o endemoniado de Gadara, ele não fala que é o Exu Caveira, Tranca-Rua, Maria Mulã, Zé Pretinho, Zé Pretão, Pombagira de 7 saias, 21, 14 saias. Ele não fala, ele diz que é uma legião. Porque demônio, ele não tem nome. Demônio tem função. Então por que existem os nomes, apóstolo? São nomes dados principalmente nos locais que eles são adorados. Então ali existem nomes que foram dados a eles, né? E aí eu não tenho nada a ver com isso. Então cada um tem uma função. E possivelmente os nomes foram dados pelas suas características. Demônio Tranca-Rua, ele faz o quê? Ele tranca os caminhos. Então por isso que o nome dele é Tranca-Rua, né? Pombagira 7 sai, o que ela faz? Ela tem um espírito de... Tem muita gente que... Quer ver outra coisa? Tem gente que acha que a pombagira só dá em mulher. Quem disse pra você? Só porque é pombagira, não, só pega em mulher. Quem disse? Pombagira é um espírito de prostituição e que pode pegar qualquer um, desde o homem à mulher. Amém? Então são detalhes que às vezes a gente ouve e nunca para pensar. Mas o que eu estou tentando falar aqui é que existem características. Então eles têm fundamentos para agir. Principados, potestades. O que é principado? O que a Bíblia está falando? Principados. O que é? Ou que tipo de demônio é e aonde ele age? Acho importante você saber disso. Pode ser que você nunca venha precisar, mas é importante que você saiba. Você quer saber? Você quer conhecer a ação deles? Até para você identificar? Sim ou não? Sim. Principado. Aonde age os demônios chamados principados? Principado vem de príncipe, que vem de governo e que vem de autoridade. Então todo principado ele tem uma ação. É ação governamental. Isso é sério. Principados eles agem para determinar leis malignas sobre a população. Ou seja, se nós não clamarmos e nós não orarmos para repreender esses principados, nós podemos estar sendo regidos por homens que são homens, quando eu digo no sentido geral da palavra, homens que estão sendo usados por principados. Os principados eles agem para tentar arrancar, vamos dizer assim, ou do nosso município, ou do nosso estado, ou do nosso país, a vontade que as pessoas têm de adorar a Deus. E como que isso acontece? Com leis malignas. Você está entendendo? Por que a gente tem que estar atento a isso? Por que a igreja, muitas vezes, e aquele que está pronto e preparado para isso, muitas vezes, precisa estar, infelizmente, na política? Porque, infelizmente, os principados, eles agem dentro da política. Por quê? As leis, elas saem de onde? Elas saem do poder executivo e do poder legislativo. Então, os principados, eles agem aonde?
nessa esfera. Então a gente não pode ser ignorante. A gente tem que estar atento, irmão. E na nossa oração, nós temos que repreender esses principados. Porque esse principado pode atrapalhar você, mano. Sabe por quê? Porque se vem um principado e rege uma lei que prejudica o seu trabalho, você morre de fome. Você está entendendo como é sério isso? Porque parece que às vezes, não é comigo, tem nada a ver, que se dane lá, eu não tenho nada a ver com a política, mas você tem a ver com o que está acontecendo lá. Então nós temos que orar pelos homens de bem, porque quem está lá com capa, está caindo, tá ou não está? Até aquele que, não vou falar aqui para não pecar, mas até aquele que todos acreditaram, está por um triz, e fez com que o povo de Deus se envergonhasse, mas ainda tem homem de Deus sério lá. E se não fossem os homens de Deus sério dentro da política dos governos, muitas leis passariam e elas prejudicariam você, o seu comércio, a sua vida, a sua casa e a sua família. Isso é sério. E eu posso falar, nós estamos em período eleitoral, sejam muito bem-vindas, amém? Nesse período que não é mais eleitoral, então eu posso falar porque ninguém vai votar em mais ninguém, que tinha que votar já votou, amém? Só que a igreja precisa ser orientada, porque quando nós lemos esse texto, a gente passa batido, a gente passa, só para que elas chegarem aqui, para elas também não ficar voando, perdida, não pode. Efésios 6, verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então quando a gente fala de principado, a gente entende que são demônios que agem em governos, e eles vão agir aonde eles querem estabelecer. Olha, há uma guerra que você não sabe dentro dos plenários do Brasil, para que como assuntos como esse, ideologia de gênero, passe. Você não tem noção da luta que foi isso. Você sabe o que é isso que eu acabei de falar? Quem não sabe que levante a mão. Ideologia de gênero. Todos sabem? Quem sabe levante a mão. Eu quero saber quem sabe, quem não sabe. Todo mundo sabe, todo mundo não sabe. Me ajuda aí, por favor, aleluia. Vou repetir a pergunta. Quem sabe de uma lei chamada ideologia de gênero, que insiste em tramitar nos governos do nosso Brasil e nas nossas prefeituras, nos nossos governos e no nosso país? Ok? Quem conhece essa lei, levante a mão. Então ninguém conhece. Quem não conhece, levante a mão. Agora ajudou. Fiquei preocupado, irmão. Falei, o que é isso? Quer dizer que um lado puxou a mãe e um lado puxou o pai? Como é que é isso? Né? Um sabia, o Tico sabia e o Teco não, eu fiquei preocupado. Mas enfim, a ideologia de gênero, vou falar grosso modo porque eu não tenho tempo para explicar, mas só para você entender, é passar dentro das escolas que deva-se ensinar a criança. Imagine, ensinar a criança as questões tidas sexuais e mostrar a ela, né, que ela não pode, ela pode ter um direito, né, e ser estimulada a não ter ou pensar que ela pode não ser o que ela nasceu. Deu para entender? Eu não vou falar muito porque eu não posso falar, amém? Por quê? Porque é como se estivesse tendo que ter 3 banheiros. Deu para entender? Como já tem em alguns colégios, eu posso falar porque isso está na internet, então não há nenhum problema. Dom Pedro II, que lá autorizou meninos usarem saia. Você tem noção? Colégio de extrema, como diz, tradicional. São coisas assim que a gente não há necessidade. Uma coisa é você amar a pessoa, a outra é você não concordar com o que ela faz. Gente, nós podemos ter inúmeros amigos homossexuais. Qual é o problema? São pessoas sensacionais, pessoas inteligentes, pessoas que têm as suas qualidades. Agora, isso não me obriga a aprovar o seu ato. É totalmente diferente.
E a ideologia de gênero tenta de uma vez empurrar a goela abaixo, principalmente nas crianças. É do tipo o kit gay. Você conhece esse kit? Você não quer nem saber o que é. E foi feito pelo governo, pago com verba do governo. E você acha que isso que eu estou explicando, isso partiu de onde? Isso partiu de principados. Porque foi aprovado dentro de câmaras, foi aprovado dentro de governos. E você acha que a mente que aprovou isso estava sendo regida por que tipo de demônio? Por principado. Eu só estou dando um exemplo muito grosseiro, né? Porque eu não vim para falar disso aqui hoje, só para que a igreja possa entender que nós temos que orar sim. E temos que clamar, porque existem principados que estão tentando. Se você não permite que entre na sua casa determinados assuntos, o diabo está tentando de todas as formas fazer com que esse assunto entre quando o seu filho sai de dentro da sua casa. É como se a ideologia tenta ensinar a criança que ela tem o direito de escolher. Se ela já nasceu homem, ela é homem. Se ela já nasceu mulher, é mulher. E aí bota uma interrogação. Você tem noção do que é colocar uma interrogação em um cérebro que está em formação? É por isso que tudo que você fala em casa vai ser resultado dele amanhã. Tudo que você faz em casa é resultado que ele vai ter amanhã. O caráter que você tem é o caráter que seu filho vai ter. A índole que você tem é a índole que seu filho vai ter. Quer ver uma coisa? Às vezes a gente nem se toca, mas quando a gente está dentro, aqui não tem, graças a Deus, aleluia. Mas imaginou aquelas pessoas que devem, a Deus ninguém deve, mas deve a todo mundo, né? Todo mundo deve a Deus e a todo mundo, ninguém deve a Deus não, porque Deus quando cobra com força, quero ver quem não paga, não é verdade? Amém ou amém? Eu quero ver quem é que deve a Deus, estou devendo a Deus, tá assim, é que Deus não te cobrou, bobo, que se te cobrar, duvido que tu não paga. Não tem nem como fechar a porta. Ele vem com força, aleluia. Mas pula essa parte. Mas enfim, ele deve a todo mundo. Aí o telefone toca, a campainha toca. Piririm, piririm, piririm. Alô? Oi, aí quem atende seu filho, né? Aí você, sem perceber, o filho. Aí você fala pro filho, ó, se for pra mim, diz que eu não. Coisa linda, coisa feia, fofa. Você acabou de ser usado pelo capiroto. Desculpa aí. Não foi principado, mas é um outro demônio que eu vou falar já já. Por quê? Porque você acabou de ensinar o seu filho duas coisas: ser desonesto e meio. Amém? Vizinho tocou. Chato, eu sei que ele é chato, hein? Chato. Até mesmo as tidas, às vezes que você não quer atender, né? O TJ, você sabe o que é TJ, não sabe? Os TJ, não sabe não? Pô, Jesus, eu não queria falar, vocês podiam me ajudar? Fiz uma sigla aqui, um código morso. TJ, Testemunho de Jeová, gente. Oh, né? São pessoas que estão trabalhando, estão evangelizando. Eu posso não concordar, pontinho, que eu não estou falando deles. Eu estou falando só que eles chegam todo dia lá e tal, dia de sábado na sua casa, bate palma. Aí você não quer atender ele. Aí você manda o seu filho dizer que não. Meu irmão, assuma que tu é servo de Deus. Vai lá, encara o bicho de frente e diz: irmão, eu não quero falar, não me interessa, mas assume. Porque senão você gera um problema maior. Se você achava que o problema era o TJ, não é o TJ, o problema na verdade era você. Você criticou tanto o TJ, mas pensa quem foi o problema naquele dia. Não foi ele, foi você. E são detalhes que vão enfraquecendo aquele que está dentro da armadura. Está começando a entender? Por que a gente tem que permanecer firme? Que as nossas amiguinhas chegaram depois, a gente está falando sobre o valor de usar armadura e permanecer firme. Porque não adianta colocar armadura se não permanecer firme. Porque a armadura só fica de pé se você ficar firme. Agora pensa comigo. Você colocou armadura, não colocou? Vou voltar só para que elas fiquem bem ligadas no mistério. Você coloca armadura, não colocou? Aí você fica mole, o que acontece? Hã? Cai ou não cai?
A armadura sozinha não fica em pé. A armadura só fica em pé porque você está firme. Entendeu o que é o desenho? É simples. A armadura Deus dá, mas se você não permanecer de pé, tudo que Deus te dá vai cair. Vai cair de Deus? Não, vai cair em você mesmo. Que quem caiu foi você, não foi Deus. Quem caiu foram os conceitos que Deus te deu em você. Então quem passa vergonha não é Deus, é você. Somos nós. Só que a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque colocar a armadura ou ter a armadura não é suficiente. Porque a armadura só é válida quando eu permaneço. Agora estou em casa, entenderam tudinho, entendeu? Maravilha. E aí quando nós falamos de principados, nós temos que entender que tem demônios que tem que ser repreendidos na sua oração. Você tem que orar também. Vamos lá. Aí depois fala contra os príncipes das trevas deste século. Quem são os príncipes das trevas deste século? Já viu aquelas circunstâncias que acontecem de tempo em tempo? De ano em ano, de épocas. É porque aqui ninguém passou, né? Acredito que ninguém nunca passou aqui. Mas, sabe aquelas épocas da vida do ser humano? Na década de 40, na década de 50, na década de tal, E aí você percebe que cada década tem uma abominação. Então os príncipes desses séculos, ou seja, de século em século, tem um demônio se manifestando e atraindo multidões para o inferno. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Por quê? Porque é de tempo em tempo. Ou seja, o que é um século? Quem sabe aqui, as nossas alunas estão aqui já? Todas. O que é um século? Um século é 100? Então, aproximadamente, eu não estou dizendo que é regra geral, estou apenas dando um exemplo. A cada 100 anos, ou seja, de século em século, existem demônios que agem especificamente naquele século. Exatamente para prejudicar os filhos de Deus. Né? Por exemplo, quem lembra aqui, é porque eu não lembro realmente. Alguém lembra do tempo do Woodstock? Woodstock, né? Que fala que era o tempo do amor, liberdade, paz e amor. Né? Eram demônios que agiam naquela década. E qual era o demônio? Porque as pessoas daquela década, elas eram comportadas. Esse demônio, ele entra neste tempo, nesta década. Estou dando apenas um exemplo, ok? É um exemplo apenas. Para que ninguém diga, mas falou que no tempo era o demônio. Não, eu estou dando exemplos. Pode ser outros também. Na época do Woodstock, eu só estou dando exemplo para você entender o que eu estou tentando explicar. O que estes principados, esses demônios, esses príncipes fizeram? Eles pegaram um povo comportado e trouxeram ele para uma vida de anarquia. Você sabe o que é anarquia? Anarquia é uma vida sem lei. A única coisa que contava era muito amor. É paz e amor, droga e rock and roll. Entendeu? Eu pergunto para você, quantas vidas foram ceifadas nesse período? Quantas almas foram para o inferno? Os irmãos acostumando que é assim mesmo, amém? Aleluia. A palavra dá um sorriso, alega a Deus, dá glória a Deus, aleluia. Você vai rindo e vai aprendendo. Porque também quando eu bato, você chora, aleluia. Tudo junto e misturado, amém? Só não embolado, aleluia. Então quando nós vivemos isso, nós temos que entender que existem demônios específicos que vão agir em determinados anos ou em determinados séculos, né? Outra coisa aqui, vamos lá. Contra as hostes espirituais da maldade. O que isso quer dizer? Hoste é participação, né? É um grupo, né, que age especificamente. Hostes da maldade. Vou explicar isso de uma forma simples demais e você vai entender. Quem aqui já não percebeu
nas matérias do telejornal, do Fantástico, do Jornal Nacional, que o William Bonner olha para você e diz: boa noite. E que aí você vai perceber que houve aquela notícia: no estado tal, bandido entra no consultório do dentista e taca fogo no dentista. Quem lembra dessa notícia? Só que depois que deu essa notícia, o jornal não parou mais de darem notícias muito parecidas. O bandido entrou na casa de fulano de tal e tacou fogo na dona da casa. O bandido tacou fogo dentro do carro com o cara dentro. Tacou fogo e fogo e fogo e fogo. Ou seja, você já reparou que quando há um surto de determinados problemas, eles são iguais? Morreu gente assim, assim, assim. Aí você vai ver que as matérias são praticamente iguais. Quem já reparou isso aqui? Quem já reparou? Você acha que isso é o quê? Isso são as hostes da maldade. Eles agem ou naquela semana igualzinho, e vai fazendo uma sequência. E quantas notícias terríveis nós ouvimos em relação a isso. Problemas semelhantes. Quer ver outro? Vou dar outro exemplo. Lembra das matérias quando começa: pai e mãe jogam o seu filho da janela? Quem não lembra disso? Você reparou que depois que jogou, a primeira criança foi uma atrás da outra? Isso é estranho, gente. E da faca? Olha a faca! Aí quando você começa... É porque o assunto é tão sério, então que a gente tem que, dar uma aliviada. Porque é sério, gente. A gente está falando... Se você não percebeu, nós estamos falando de demônios. Então a gente tem que focar, e para que aquilo também não seja um culto de treva. Amém? Entendeu? Mas é sério. Porque você vê facada, joga a criança, esquarteja. E quando tem a sequência do esquartejamento, mulher esquarteja marido. Pronto, é uma atrás da outra. Marido esquarteja mulher, é um atrás do outro. A matéria só passa isso. Parece que tem um serial killer, mas não é um serial killer. São demônios que agem nas hostes da maldade. E aquilo vai mudando. É igual aquela notícia: olha, cuidado que tem um carro assim assim que está sequestrando criança. Pronto, aí parece uma renca de carro. Fora as mensagens mentirosas que tem também, mas fulano, tem também umas que a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas notícias: tem um estuprador não sei aonde. O estuprador, aí tem a foto do cara, aí o estuprador está em Araruama, meia hora depois já está em Saquarema, meia hora depois já está em Cabo Frio. Rapaz, mas esse cara é o quê? Deus, onisciente, onipresente? Tá doido? Então tem gente que brinca com a verdade também. Então a gente tem que saber identificar. Agora deixa eu te explicar agora no meio dessas notícias. Sabe o que acontece com essas notícias? Você riu, e agora eu vou levar você para o lado sério da história. Quando começam essas historinhas, isso também são demônios que agem nas hostes da maldade. Porque estuprador nem existe. Oh, Jesus, eu vou calar até minha boca. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou nem falar. Mas enfim. Aonde entra a hoste da maldade aí? Porque raciocina comigo. Aí, coitado, já arruma um retrato falado do cara. E geralmente, o retrato falado do estrupador é o quê? Já vem o preconceito. É negro, alto e feio. Aí já começa, já vem o retrato falado preconceituoso. É sempre assim. Ninguém bota de olho azul, cabelos esvoaçantes, lindão, bonitão, ninguém bota. Aí o que acontece? Ele diz que o estuprador está estuprando aonde? Em Saquarema. Depois diz que está estuprando aonde? Em Bacaxá. Depois diz que está lá em São Pedro. Depois diz que está no Rio de Janeiro. Depois diz que está não sei aonde. O cara está em tudo quanto é lugar. Agora você já reparou qual é a hora que ele estupra? É sempre na hora. Aí tem sempre alguém que pensa o seguinte: é na saída de um culto? É na saída de não sei de quê? É sempre em horário de trabalho.
Você ainda não reparou por quê? É porque quando ele cria o clima de terror, ninguém mais sai de casa. Eu quero que você pense nisso. Porque muitas vezes existem principados que eles agem sem agir. Não aconteceu nada, mas eles fazem você pensar que está vendo alguma coisa. Isso é sério. Eles criam uma falsa notícia. Essa falsa notícia gera uma crise existencial. E quando gera uma crise existencial, cria-se um mito. E o mito passa a ser verdade quando ninguém consegue desmentir. E aí o que acontece? Você não sai mais de casa. Você não deixa ninguém sair de casa. Você fica com medo de ir para tudo quanto é lugar. Você vê um terror psicológico sendo implantado naquela rua, naquela cidade, naquele lugar e naquela circunstância. Isso é muito sério. E você acha que isso é normal? Isso são demônios. Porque o ser humano, ele tem medo. E quando o demônio consegue encontrar o foco do medo, ele age com força. Então nós temos que entender que o demônio, ele tem que ser retirado. Como é que o demônio é retirado? Existe um nome que é sobre todo nome. E que principado e potestade que age nas regiões da maldade ou nas hostes da maldade não tem poder sobre aquele que serve ao Deus Todo-Poderoso. Irmão, nós temos que começar a orar e a vigiar, porque a gente está muito preparado, sabe para quê? Desculpe a sinceridade. Eu já falei isso aqui e vou repetir porque tem pessoas que nunca ouviram. Você tem se preparado muito para glorificar a Deus, não é verdade? Sim ou não? Sim. Você gosta de dar glória, não é não? É bom dar glória, não é bom? É maravilhoso a gente estar com as armaduras de Deus, não é? Só que deixa eu te ensinar uma coisa. Sabe qual é o mal daquele que está dentro da igreja? Ele só se prepara para glorificar o nome do Senhor. Cadê aqueles que se preparam para a guerra quando o adversário está de pé? A gente não se prepara. Não se prepara para o boato. Não repreende o boato. Não coloca o joelho no chão para repreender a mentira de Satanás. Para fazer com que alguém diga que te viu, que fez você falar, que teve alguém que viu você no lugar não sei onde. Jesus, está doido? E para explicar agora uma capetada dessa, um demônio desse? Tem demônio que ele é mestre em criar traição onde não houve, inventar história onde não tem, inventar chifre na cabeça de cavalo. Para quê? Para desestabilizar a sua confiança. Você quer resposta? Quer saber se é verdade ou se é mentira? Bota seu joelho no chão e pede a Deus discernimento. Se for demônio, vai cair. Aleluia. Se for demônio, tem que cair. Agora não é você acreditar na história dos outros. Você tem que acreditar no teu Deus que você serve. Isso é sério. A gente se prepara muito para dar salto, pular, ir para lá para trás, chuva, bala house, maravilha. Eita glória! Sirique canta, Sirique louva. Aí quando o diabo dá uma chapuletada, o que aconteceu? Qual foi o trem que me pegou? Anotaram a placa? Não, ninguém anotou. Por quê? Porque tu estava distraído. A gente está rindo, mas porque é verdade, gente. É a pura realidade. A igreja se prepara. A igreja se prepara. Vou preparar um versículo ótimo, legal. Vou preparar um louvor ótimo, lindo, sensacional. Eu vou preparar hoje uma mensagem. Ó, daqui Jeová vai descer, vai baratar no céu. Só que na verdade, eu tenho que estar preparado para tudo isso e mais alguma coisa. Porque olha o que Deus diz. Depois que Ele manda eu colocar o trem da armadura, Ele manda eu ficar firme para quê? Para encarar o capeta, encarar a potestade, encarar o principado, encarar aquela capetada toda. Tá bom para você ou o que mais? Aí a gente acha que vai dar só glória a Deus. Vai, bobo. Você não vai dar só glória a Deus. Você vai dar glória a Deus porque você vai vencer o maligno. É por isso que a Bíblia diz: fica tranquilo que o diabo vai fugir de vós, não é isso? É isso que a Bíblia diz? Fica tranquilo, não é não? Ah, não é não? Ah, minha Bíblia está errada. O que a Bíblia diz então? Resistir? E o que é resistir, irmão? O que é resistir? Eu disse para você no início, para a nossa irmã notar, porque eu vou repetir, aleluia. Eu disse para você no início que nós temos que ter duas coisas. Primeiro, o sentimento de adoração. Segundo, determinação. Adoração está na armadura.
aquilo que Deus te dá espiritualmente, e determinação está em você ficar firme ou forte. Então, quando eu resisto o diabo, eu resisto porque eu tive o quê? Ninguém resiste o diabo. Oh, filhas, oh céu, ninguém tem paciência comigo. Ninguém resiste o diabo fraco. Ninguém resiste o diabo frágil. Ninguém resiste o diabo. Será? Quem sabe? Eu não sei. Ninguém resiste o diabo em dúvida. Você só consegue resistir o diabo quando tem o quê? Determinação. E determinação é o quê? Ser. Já misturou, né? Certeza com firme, ficou o quê? Ser ter firme, né? Pronto. Pronto, maravilha. Criamos uma frase. Pronto. Seja ser ter firme. Certeza com firme. Pronto. Português é nosso, ninguém tem nada a ver com isso. Diga qualquer coisa, se te perguntar, isso é mistério. É mistério, isso é língua estranha, é mistério. Você ter firme, você ter firme. É mistério. Na verdade, a gente está preparado demais, ou se prepara demais para glorificar, mas se prepara de menos para lutar. Esse é o grande problema. E sabe qual é o outro grande problema? Acabou. Semana que vem nós continuamos, porque senão eu vou passar da hora.